Olá, muito bem-vindos ao Veja Entrevista. Nosso convidado de hoje é o senador paranaense Álvaro Dias. Boa tarde, senador. Oi, boa tarde. Como vai? Bem. O senhor tem uma novidade muito importante na sua vida política. Acabou de deixar o PSDB, onde esteve por 18 anos entre duas passagens, não é isso? É. E agora filiou-se ao PV. Exato. Por favor, explique esta mudança. Olha, uma angústia acompanha políticos bem-intencionados, né, que desejam contribuir, especialmente num momento como esse que vivemos, de tragédia política nacional, né? Então, o desejo de contribuir mais nos incomoda. Essa angústia, o instrumento que tenho hoje disponível, a ferramenta política que tenho para atuar, não está me oferecendo possibilidades de maior eficácia. Então, busca-se um novo espaço. No meu caso, há um ingrediente forte que é no Estado, né? E a incompatibilidade com o PSDB estadual. Paranaense vem de anos. Estadual. Vem de anos. Então, Então o motor foi a incompatibilidade com a estrutura do partido no Paraná. A motivação maior, sim. E essa expectativa de poder ocupar um espaço para ser mais afirmativo, mais contundente talvez em determinados momentos, com a independência que se adquire, né, é também motivador. O senhor se sentia coadjuvante no partido, apesar de ter uma longa história lá dentro? Sem dúvida. Nos últimos tempos, sim. Não havia um espaço para o protagonismo, né? Na verdade, nós não temos partidos verdadeiros no Brasil ainda, né? São siglas para registro de candidaturas. O cartorialismo tem prevalecido, né? Decisões impostas de cima para baixo, sobretudo quando se trata de escolher candidatos majoritários, né? Eu procurei durante um bom tempo advogar a tese das eleições primárias. O que, dentro do partido. O que democratizaria, né? Ampliaria as possibilidades, estimularia lideranças e militantes, né? Certamente os militantes passariam a ser artífices do projeto de poder, né? Do partido, enfim, mas não houve sucesso. Essa tese não prosperou. Essa busca de independência, né, de respirar um ar mais oxigenado, de se tornar um pouco mais leve, né? Busquei um partido que tem causas a defender insubstituíveis, que dizem respeito ao futuro do país. Mas deixa eu entender, a sua ida para o PV é sobretudo uma busca de oxigênio, é mais espaço para se mover como político, não é uma afinidade de berço com as teses do PV. Não, as teses me encantam, né? E creio que encantam certamente a maioria dos brasileiros. Aliás, são teses internacionais, que dizem respeito à sustentabilidade, à preservação do meio ambiente. São causas que, a partir da Alemanha principalmente, né, e passando pelo Global Greens, são teses importantíssimas para qualquer nação, né? E, obviamente, para o Brasil são demais importantes. Há 30 anos o PV as defende, não é? E eu espero poder contribuir para que essas teses possam ser colocadas com maior constância e eficiência, né? É melhor estar num partido menor, com menos estrutura, do que estar numa máquina grande como a do PSDB, mas Exato. O que eu busquei também foi poder respirar esse ar oxigenado, né, sem contaminação. Os partidos mais antigos, ou não digo antigos, mas os partidos maiores que exercitaram o poder e exercitam o poder em estados, eles receberam a contaminação de todo esse processo dos últimos anos, né? Decorrente desse modelo que foi implantado no Brasil. E o que me animou no PV, primeiro, que o partido não está contaminado, não está comprometido. A Operação Lava Jato não alcançou o PV, o Mensalão não alcançou, o Petrolão também não. Enfim, sanguessugas, gafanhotos, mensaleiros, etc. O partido está limpo. É pequeno, mas
é limpo. Isso anima. Mas há que se oferecer, sobretudo para o debate, né, a proposta de mudança desse modelo. Eu creio que esse modelo é a raiz, a matriz dos grandes escândalos de corrupção no país. Tornou-se uma espécie de usina de escândalos, né? É o modelo, exatamente. Essa pergunta eu sabia que viria, né? É esse modelo do balcão de negócios, né? Do aparelhamento do Estado, da relação de promiscuidade entre os poderes, especialmente do Executivo com o Legislativo e, por decorrência, com setores da economia privada. A Operação Lava Jato está desvendando esses mistérios, né? Com a revelação de crimes estarrecedores praticados ao longo do tempo. Como consequência, esses escândalos são filhos desse modelo. Eu não creio que o Brasil possa alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades enquanto esse modelo prevalecer. Ele faliu, enfim, fracassou totalmente, não é? E tem que ser substituído. Dizem, não, mas esse modelo... O que produziu esse modelo? Um Estado enorme, perdulário, com superposição de ações, com paralelismos, para atender o quê? Para atender a exigência da base fisiológica, a base de apoio ao governo. O que aconteceu com a Petrobras? Foi exatamente o aparelhamento que quebrou a Petrobras, destruiu a Petrobras, dizimou a Petrobras, né? E não é só ela, em todas as áreas onde os braços da Lava Jato conseguem chegar, em todos esses lugares encontra-se podridão. Onde cai um raio de luz. Exatamente. Então, esse modelo, dizem, ele é insubstituível porque é em nome da governabilidade. Então, rimam promiscuidade com governabilidade. Eu não aceito essa tese. Um governante que adota medidas populares, de impacto popular, um governante que promove reformas que atendem às expectativas da população, terá não só o apoio popular, como terá também o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. Então não é preciso barganhar com o Congresso no subterrâneo da política, né? Aí como ratos de esgoto, né? Negociando de forma suja, espúria, né? Toma lá da cá que não termina. O senhor mencionou o fato político central do país de hoje em dia, que é a Lava Jato, toda a sujeira que está se descobrindo na investigação do Petrolão, né? Mas há também suspeitas justamente dessa promiscuidade entre Estado e corruptos, empresas, no Paraná. O senhor não mencionou isso como um dos motores da sua saída do PSDB. Como é que estava viver lá dentro do aparelho tucano, no momento em que o governador também está sendo... Não tem denúncia nenhuma contra ele, mas tem duas investigações. Há investigações, e eu espero que essas investigações sejam eficientes, né? E que, se eventualmente este ou aquele estiver envolvido, que seja rigorosamente penalizado, né? Eu não posso fazer um pré-julgamento. Então, por isso não cito, exatamente porque, de forma civilizada, deixei o partido, embora faça referência que o problema maior é o Estado, né? Não entro nesses detalhes, até como uma forma de respeito aos militantes do partido no Estado. Agora, o que nós temos é que valorizar a ação do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Federal. E também no âmbito do Estado, Ministério Público Estadual, GAECO, né? Esses instrumentos que estão reabilitando a esperança de um país diferente. Essas instituições, as instituições públicas estavam destruídas. O conceito de que justiça é só para o pobre, né? Só o pobre vai para a cadeia, era um conceito arraigado na consciência do povo brasileiro. Esse conceito está sendo substituído por outro. A justiça é para todos, é igual para todos.
porque hoje nós verificamos que quantos políticos estão sendo investigados, lideranças expressivas, que ocupam funções fundamentais na organização política do país, quantos empresários, empreiteiros foram presos, banqueiro, marqueteiro, enfim, nós estamos verificando que a justiça no Brasil está diferente, né? E com isso nós estamos ressuscitando a esperança de que é possível mudar o Brasil. Por isso os aplausos a essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal. E um momento também importante para que na esteira dessa experiência vivida por promotores, procuradores, policiais federais, investigadores, enfim, e juízes né, do Supremo ou das outras instâncias. Essa é uma experiência rica que estão vivendo, que pode abastecer de ideias o Congresso Nacional para o aprimoramento da legislação. Veja agora as 10 medidas de combate à corrupção. Chegaram em tempo recorde. Em tempo recorde, exatamente, como projeto de iniciativa popular, né? Ministério Público oferecendo essa contribuição. Tivemos outros projetos, o Sérgio Moro com a AJUF, aquele projeto 402 que estava tramitando no Congresso e que foi, na verdade, assimilado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão recente, né, de que condenado em segunda instância fica preso. Independentemente dos recursos que advirão. Exatamente. Como há um outro projeto que eu assino como autor, que foi sugerido até pelo ministro Fachin, que trabalha para eliminar expedientes protelatórios no que diz respeito à prescrição das penas. Né? Deve ser votado brevemente no Senado Federal. Existem outras. Eu cito sempre um projeto de Jarbas Vasconcelos, que foi aprovado pelo Senado, é uma emenda à Constituição, está na Câmara, infelizmente não é pautado, né? Mas é importante porque ele extingue o mandato no ato da condenação pelo Supremo, sem esperar a instauração de procedimentos no Congresso para a cassação. Porque houve polêmica recente em torno dessa... Eu acho que seria interessante até para o Congresso, para evitar o grande constrangimento. Imagine se, como decorrência da Operação Lava Jato, todos os parlamentares investigados forem condenados pelo Supremo, quanto tempo as duas casas do Congresso levarão para concluir procedimentos e chegar à cassação de mandatos? Então, melhor seria que a cassação ocorresse de pronto. Deixa eu pegar carona. Não se trata de cassação, mas da possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal torne Eduardo Cunha presidente da Câmara, não da casa onde o senhor atua, mas da Câmara dos Deputados, réu. Na quarta-feira, abra de fato um processo contra ele. É possível, e aí eu lhe pergunto como parlamentar, não como senador, ter um presidente de Câmara réu? Não, eu não assimilo essa hipótese, né? Seria trágico. Aliás, eu sempre defendi a tese, desde o tempo em que governei o Paraná, já há um bom tempo, de que todo servidor público colocado sob suspeição deve se afastar da função que exerce até o esclarecimento cabal e definitivo. Se absolvido, retorna com as honras de quem retorna limpo, não é? E se não for absolvido, não volta mais. Isso seria o ideal. Mas nós chegamos a um momento inusitado no Brasil, né? São tantos os políticos investigados, os parlamentares investigados, e fica muito difícil fazer um pré-julgamento, definir quem realmente deve se afastar e quem não precisa se afastar, né, da função. Então isso se tornou complexo. Né? Mas quando há... Presidente da Câmara. Como você se refere, né, em uma decisão do Supremo dessa natureza, não há por que esperar mais. Né? O afastamento deve ocorrer. É evidente que nós temos lá um conselho de ética na Câmara que instaurou os procedimentos, mas está demorando, né? E isso... Adiamento atrás de adiamento. Isso é um prejuízo para a imagem do parlamento. Nós nos tornamos pessoas constrangidas, né, diante desses fatos e nos sentimos, de certa forma, impotentes. Né? Nós nos tornamos pessoas constrangidas. Essa é uma frase importante vinda da boca de um político experiente como o senhor.
Os políticos estão constrangidos hoje? O constrangimento atormenta. Imagine essa convivência diária, né, com esse problema e com os envolvidos. Obviamente isso provoca um desconforto enorme e o constrangimento é inevitável. Bem, o senhor disse, ao sacramentar a sua saída do PSDB e a ida para o PV, que uma das condições era que o partido para onde o senhor fosse de oposição, tanto no Estado quanto no plano federal, né? O que é, afinal de contas, fazer oposição no Brasil hoje em dia? Porque tem diversas questões. Um partido, o PT, que está no poder há 13 anos e que aparelhou o Estado, como a gente sabe, pelo noticiário, não é? Não é porque eu estou dizendo, é porque as notícias são muitas em relação a isso, que está envolvido com um grande escândalo. E, no entanto, a gente tem uma situação econômica muito difícil, que também foi engendrada pelo PT, mas meio que se descolou, certo? A origem é na condução da economia pelo governo petista, mas é um problema dos brasileiros. Como é que se faz oposição num quadro com tantas peças difíceis para manejar, assim? Bem, a sua indagação oferece várias vertentes de resposta. Foi uma pergunta longa, mas vamos lá. Não, uma pergunta necessária, inteligente. E eu me lembro do que vi nessa semana na TV, né? Programa do PMDB com um editorial, com uma oposição virulenta ao governo. E aí eu disse, não entendo mais nada, porque o PMDB é governo. É governo, não é só base, ele é governo. Não, ele é governo, ele governa. Talvez governe mais que o PT, porque tem mais força dentro do governo, ocupa uma estrutura maior. Então eu ouvi o governo fazendo oposição ao governo. Você pergunta o que é fazer oposição. Fica difícil mesmo entender isso, né? O governo fazendo oposição ao governo, mas sem abandonar a esplanada dos ministérios. Sem abandonar a esplanada dos ministérios. Eu acho isso uma desfaçatez, né? O PT ameaça fazer oposição ao governo também em alguns momentos, teses. Né? A decisão sobre o pré-sal deixou o partido muito insatisfeito, fala que se houver tentativa de mudar as regras da Previdência também vai ser difícil o partido engolir. Quer dizer, também tem oposição... Exato, olha, o navio está afundando, então há uma tentação, obviamente, de pularem, né, joga-se ao mar para ver se salva nadando, né, porque, na verdade, o navio está afundando. Porque antes não era assim. Olha, nesses anos todos, quem fez oposição no Brasil, né? Nós nunca tivemos uma oposição tão raquítica como nos últimos anos. A oposição foi dizimada por esse modelo espúrio, né, do balcão. Desapareceu praticamente a oposição no país. Eu repito, foi a menor oposição numericamente da nossa história. Agora ficou fácil, né? Os corajosos opositores ao regime estão se apresentando, não é? Ficou fácil fazer oposição agora. Mas você coloca uma questão que é crucial. Nós temos que estabelecer o limite da nossa responsabilidade de opositor com o início da nossa responsabilidade de buscar alternativas para o país sair da crise. Então, evidentemente, isso é raro. Eu não tenho visto isso acontecer, porque o governo não tem coragem de promover reformas. E ele fica na periferia, apresentando aí algumas propostas de ajuste fiscal, que ele chama de ajuste fiscal, e que não ajusta coisa alguma, trata-se de um ajuste de contas com a população, porque se arruma um pouco aqui o caixa do governo, desarruma a economia, porque segura e impede a economia de crescer, né? Com momento de inflação casada com recessão, o governo aumenta impostos, né? Aliás, a criatividade do governo não vai além de aumentar impostos, né? O governo só sabe aumentar impostos. Nessa última semana, aumentou impostos, né? E teve até o apoio da oposição. Eu votei contra, mas os opositores só tivemos 11 votos contrários ao aumento de impostos, aí, de ganhos de capital. Enfim, o país precisa de reformas. O governo não tem coragem para promovê-las. É por isso que a população
se sente desesperada em substituir quem governa. A ansiedade do povo, o povo não quer esperar 2018 para mudar o governo, exatamente por isso. Porque ele percebe que o governo não tem criatividade e não tem coragem para promover as reformas necessárias para alavancar o crescimento econômico do país. Mas o senhor falou de uma fronteira aí, a fronteira da necessidade de se opor àquilo que é um projeto com o qual o senhor não concorda e a necessidade de ser responsável. Explicita um pouquinho mais. Eu fico em teses práticas, onde é que o senhor pessoalmente coloca essa fronteira? Vamos falar. Impostos. O senhor já disse que não. Aumento de impostos, não. Reforma tributária, sim. Se o governo vier com um projeto de reforma tributária inteligente, reduzindo o número de alíquotas, a Argentina está dando um exemplo ao Brasil de como é possível reduzir impostos e aumentar a receita. Eu tive uma experiência pessoal como governador. Reduzir a alíquota do ICMS da carne de 18% para 7%, e a receita do setor aumentou 300%. Por quê? Os frigoríficos deixaram de sonegar. Ficava mais barato pagar o imposto do que pagar a propina para o fiscal. Então, na verdade, o governo é imediatista e acha que se fizer uma reforma tributária, ele vai perder receita. Mas a médio prazo ele vai ganhar receita. Mas não faz. Então, e reforma da Previdência? Da Previdência. É preciso ver que reforma é essa. Obviamente, não podemos compactuar com a subtração de direitos adquiridos. Mas é preciso modernizar o sistema, né? Então, é evidente que se o governo viesse com uma reforma para valer, nós teríamos que discutir essa reforma e se ela fosse realmente moderna e oferecesse possibilidades... Baixar a idade é uma hipótese boa na sua visão? Enfim, eu acho que... Aumentar, a idade. As grandes reformas, como reforma tributária, a reforma da Previdência, essas reformas só podem ser analisadas e decididas no conjunto, né? Você focalizar um detalhe agora aqui, em determinados momentos é possível mexer em determinado detalhe porque você está oferecendo um benefício o outro lado. O seu Partido Novo, o PV, ele tem tese sobre reforma da Previdência? Ele acha que a idade deve ser aumentada para não discuti isso ainda com o partido. Eu acho que não só o PV, mas qualquer partido, nós temos uma sociedade dinâmica, a realidade social ela se transforma, né? E acho que o partido tem que buscar reciclar a sua proposta. Então, eu imagino que o PV deva promover brevemente um congresso para discutir o seu próprio programa, né, e modernizá-lo. Eu queria abordar um assunto que Por exemplo, essa do governo mandar reforma. Se o governo mandasse uma reforma administrativa, né, e embora ele não precise disso, porque pode administrativamente promover essa reforma, reduzindo o tamanho do Estado, né, buscando um Estado mais eficiente, mais enxuto, mais econômico, certamente teria o nosso apoio. Muito bem. Eu queria tocar num assunto menor, mas, enfim, não irrelevante, que é o fato de que há uma espécie de funcionária fantasma circulando por gabinetes do PSDB, e ela passou pelo seu gabinete, a Miriam Dutra Schmidt. Eu estou descrevendo corretamente essa história ou não? Não estou? Não. Então me explique. Em parte, né? Na verdade... Desculpe, a Margrit Dutra Schmidt, não é a Miriam. É um assunto delicado, né, complexo, sim, e eu tenho dificuldade de abordá-lo. O que eu posso dizer é que pelo meu gabinete não passou. Apenas como líder do bloco de oposição, cabia a mim nomear ou exonerar. Quando eu assumi o bloco, a liderança do bloco, exonerei, exatamente porque havia o cargo, mas não havia um gabinete que estivesse, à época, utilizando os serviços. Então, como não estava prestando serviços, eu exonerei. E depois surgiu um gabinete que se dispôs a aproveitar a funcionária. Então, aí foi nomeada novamente. Foi da Lúcia Vânia, não é isso? Em dois momentos. A senadora e depois o senador José Serra.
E aí eu não posso atestar se a funcionária estava produzindo ou não. O papel que cabe ao líder da oposição é apenas a nomeação ou exoneração, porque fica vinculada à liderança, mas locada, não é? Lotada, como se diz no gabinete. Tem que ter um gabinete para o exercício da função. E foi o que ocorreu. Eu não posso dizer, isso eu não vou dizer, né? Seria responsabilidade minha, se essa servidora está prestando serviços ou não. Muito bem. O senhor está aqui de terno e gravata. O último candidato à presidência do PV, Eduardo Jorge, aparece sempre de camisa para fora, tem aquele jeitão mais hipster. Mais popular, mais popular. Mas eu gosto mais também desse jeitão, né? Sem o paletó e a gravata. E se aventou desde o primeiro instante em que foi dito que o senhor iria para o PV, que haveria a possibilidade de o senhor disputar pelo partido uma campanha presidencial. Tendo já o Eduardo Jorge ali dentro, aquele estilão diferente, ele conseguiu uma votação de cerca de 600 mil votos nas últimas eleições. Como é que fica um político de corte mais tradicional, pelo menos no terno, como o senhor? É só no terno. É só no terno? É verdade. Não, olha... Vai ter briga boa ali? Eu defendo... Vai ter prévias? Você sabe que o PV, ele tem tentado oferecer ao país alternativa eleitoral, né? Sempre teve um candidato... É da tradição já do PV. Eu me lembro da candidatura mais recente, né, da Marina, depois a candidatura do Eduardo Jorge, né? Portanto, é um partido que gosta de oferecer alternativa e provavelmente tentará oferecer, né, em 2018. Imagino que não vai fugir a essa tradição. Eu defendo a democratização do processo de escolha, né? Mudei de partido, mas não mudei de lado e não mudei a tese. Acho que um partido tem que ser respeitado, né? Os militantes devem ser respeitados. Cabe a eles a definição e a escolha. Portanto, nós temos que aguardar o momento adequado para essa decisão. Muito bem. Para encerrar nossa conversa, última pergunta. Foi dito no começo desse ano que o impeachment, a tese do impeachment, havia entrado em hibernação ali dentro do Congresso. Saiu da geladeira, o bichinho começou a se mexer novamente, ou não? Olha, quando nós estamos lá no Congresso, a impressão que tem é que realmente ele está hibernando. Mas quando chegamos às ruas, a impressão é outra, porque as pessoas, nós não aguentamos mais, nós não vamos aguentar até 2018, é preciso desalojar essa gente do poder. Então, e aí você sente que não, que o impeachment está vivo, né? Vamos aguardar o dia 13, essa mobilização popular, ver a sua dimensão, mas a pressão popular é importante para que o impeachment possa ter vida, né? Não creio que se houver uma paralisia na opinião pública, o Congresso se mova. Porque, de outro lado, está o governo agindo, né? A presidente, os ministros, a divisão do poder, o aparelhamento, a entrega dos espaços aos partidos que têm votos no Congresso, o comprometimento desses votos, enfim, tudo isso está na balança, né? Se não houver um peso pesado do outro lado, na outra balança, com a opinião pública fazendo valer a sua força, dificilmente o impeachment ocorrerá. Então, dia 13 é um dia importante para que neste começo de ano o impeachment volte ou não. Sem dúvida, é importante. Há também um outro ingrediente que contribui. Toda a revelação da Operação Lava Jato faz aumentar a temperatura. Né? Nessa semana que passou, com a revelação dos gastos de campanha e a prisão do marqueteiro, né, que repete o modus operandi do mensalão, né, com o outro marqueteiro. O caso do Duda Mendonça naquela ocasião. O modus operandi é o mesmo, os atores são outros, mas o modus operandi é o mesmo. Então, é um ingrediente que traz peso, né, na tese do impeachment, traz peso à tese do impeachment. Né? Então,
nós não sabemos prever, né? Eu não tenho condições de prever, de apostar no que vai acontecer, mas a hipótese existe. Muito bem. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo programa.